de hoje é bem despojado, mas é um assunto extremamente interessante. Amor. Vou falar sobre. Quer dizer, eu vou declamar para vocês 10 poemas que eu julgo extremamente representativos da nossa literatura brasileira quanto à questão do amor, né? Que o amor esteve sempre entre os principais, se não o principal tema de toda a literatura mundial, né? Claro que em cada forma artística ele é visto com uma certa abordagem, né? Ou seja, nós temos diversos enfoques, principalmente aqui na literatura brasileira, né? Desde a aparição do, assim, né, do tema, né, amor, lá no barroco, século XVII, até hoje, em pleno século XXI, ainda se fala no amor como uma das forças motrizes da literatura mundial de uma certa forma, né? Então vamos aos 10 poemas que eu julgo os mais representativos da literatura brasileira quanto à temática do amor. Primeiramente, vamos por ordem cronológica, ou seja, lá dos mais antigos até algum mais atual. Vamos começar então por Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Este poeta baiano, lá do século XVII, foi uma das figuras mais importantes lá da Bahia colonial, principalmente lá da capital Salvador. Gregório de Matos, ele era alguém que não tinha papas na língua, ou seja, ele utilizava os seus versos como forma de ataque a tudo e a todos, né? Muitas pessoas foram extremamente ridicularizadas pelo Boca do Inferno. Só que o Gregório de Matos também tinha um lado sentimental bastante pronunciado, assim como o seu lado religioso. Ele tem o soneto 7 dele, mas que ele deu esse nome, que fala do amor. Vamos lá então declamá-lo com uma certa ênfase para vocês. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando em fogo cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Vocês veem que é que esse poema que eu acabei de declamar do Gregório, ele tem uma linguagem bastante clássica, né? Até pela forma do soneto, né? Que ele demanda uma certa habilidade poética, né? E o barroco lá do século XVII, ele tinha uma forma de organização das frases bastante diferente de hoje em dia. Hoje em dia nós assim falamos as frases, né, pela ordem direta, né, que nós começamos pelo sujeito, depois o verbo e os complementos. Já o Gregório, né, como eu li para vocês, ele meio que mexe na estrutura das frases. Ele põe um verbo lá no início, ele põe o sujeito lá no final. Para quê, né? Mas é para um sentido de ritmo, né? E vamos continuar para o segundo poema, que é de um poeta árcade mineiro, que é o Cláudio Manuel da Costa, né? Que ele é representante do arcadismo. Vocês lembram do arcadismo lá na escola, né? Arcadismo, ele é uma espécie de adaptação da poesia clássica aqui no Brasil. Só que a nossa terra, né,
ela tem um charme todo especial que torna sentimentais até mesmo aqueles poetas mais assim cerebrais, ou seja, mais assim pensadores quanto à arte de escrever. Muitas vezes, muitos poetas considerados de uma escola mais assim comedida, eles têm que ver o amor, né, assim como algo mais palpável e como algo racional. Mas não é bem assim, né? Muitos poetas de outras escolas, principalmente até o parnasianismo, né, que é conhecida como uma escola poética bastante fria. Aqui no Brasil teve também representantes que eram bastante sentimentais, né? Então, agora vou declamar um poema do Cláudio Manuel da Costa, que morreu quando ele foi descoberto como um dos integrantes da Inconfidência Mineira. Estes os olhos são da minha amada. Que belos, que gentis e que formosos! Não são para os mortais tão preciosos os doces frutos da estação dourada. Por eles a alegria derramada tornam-se os campos de prazer gostosos. Em zéfiros suaves e mimosos, toda esta região se vê banhada. Vinde, olhos belos, vinde, e enfim trazendo do rosto do meu bem as prendas belas. Dai alívio ao mal que estou gemendo. Mas delírio meu que me atropelas. Os olhos que eu cuidei que estava vendo eram, quem crera tal, 2 estrelas. Vejam só como ele faz um comparativo bastante intenso entre os olhos da amada dele e uma constelação que ele divisa no céu, né? Muitas vezes os poetas lançam mão de comparações com elementos da natureza para tornar a sua fonte inspiradora extremamente importante e também imponente. Isso é bem interessante também. Vamos dar mais um salto temporal. Agora vamos entrar no romantismo, que é a escola que preza o amor por excelência. Este poeta é o Álvares de Azevedo, que ele é um dos mais importantes escritores brasileiros, principalmente por causa da sua breve vida, mas de obra extremamente intensa e forte. Cafezinho. O Álvares de Azevedo, então, faleceu quando ele não tinha nem 21 anos. Faltavam alguns dias para ele completar 21 anos. E, segundo alguma análise um pouco mais acurada de coisas assim que ele escreve, o Álvares, ele deve ter morrido virgem. Por quê? Porque ele encara o amor como algo mais espiritual, né? Não tanto carnal. Principalmente ele até foge disso, né? Dessa coisa mais assim do amor carnal, que ele fala muito o quê? É da dor que ele sente. Da dor que ele sente, então ele vê isso como algo extremamente egoísta, como vários românticos o foram, né? Que a escola romântica, ela é considerada, que eu a chamo assim, né, como algo ególatra. O que é ególatra? Aquele que é viciado no próprio eu, aquele que só fala das suas dores, né, dos seus sonhos e também dos seus desejos. E o Álvares, ele não foge à regra, mas por ser jovem, ele tem uma poesia bastante intensa em termos de escolha assim das palavras, escolha, né, vocabular, né? Então vamos ao Álvares de Azevedo. Amemos
Quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu, quero em teu seio morrer no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração. Que noite bela, como é doce a viração. Da noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Vocês viram que até a forma de se expressar dele é bem mais simples, né, do que os outros poemas que nós lemos, né? Tanto do Gregório quanto do Cláudio, né, Manuel da Costa, eles são poemas extremamente clássicos em termos de linguagem, ou seja, eles prezam muito a forma. Já a partir do romantismo, lá no século XIX, passa-se a quê? A dar mais importância para o conteúdo. Como é que as coisas estão vindo? Como é que as coisas vão? Assim que eles prezam mais, né? Agora então vamos dar mais um salto temporal, porque o Álvares ele é mais ou menos ali da terceira, quarta década do século XIX. Agora nós vamos mais para o final do século XIX com o nosso príncipe dos poetas, o Olavo Bilac, que ele ganhou esse título várias vezes no começo do século XX, e Olavo Bilac ele é conhecido como o maior representante parnasiano brasileiro, embora ele não fosse tão frio e tão calculista como os parnasianos eram, principalmente na França, né? Os parnasianos eles são aqueles poetas que eles pegam, né, toda a sua arte poética para quê? Para se exibirem. Para eles serem vistos como, nossa, como ele maneja bem a palavra, como ele maneja bem os versos, como ele maneja bem, né, essa arte poética. Nós vamos encontrar vários poemas parnasianos que falam de coisas sem vida, de coisas inanimadas, como por exemplo muro, vaso, parede. Veja só que coisa mais antipoética, né? Como assim falar de algo que não tem vida. Então vamos ao Olavo Bilac. O título desse poema é Deixa que o olhar e reticências. Deixa que o olhar do mundo enfim devasse teu grande amor que é teu maior segredo, que terias perdido se mais cedo todo o afeto que sentes se mostrasse. Basta de enganos, mostra-me sem medo, aos homens, afrontando-os face a face. Quero que os homens todos, quando eu passe, invejosos, apontem-me com o dedo. Olha, não posso mais. Ando tão cheio desse amor que minha alma se consome, que de te exaltar aos olhos do universo. Ouço em tudo teu nome, em tudo o leio, e, fatigado de calar teu nome, quase o revelo no final de um verso. Veja só que o Olavo Bilac volta àquela forma clássica, né, do soneto e também das rimas ricas, meio que o parnasianismo ele bate de frente com o romantismo. Por quê? Porque os parnasianos encaram a arte poética como algo meio elitista. Já os românticos, eles enxergam a arte poética como algo para emocionar a massa. Principalmente até na prosa, que vários romances românticos eles fizeram muito sucesso no Brasil quando eles eram publicados diariamente em jornal.
que eram os romances de folhetim, que eles eram lidos pelas altas damas da sociedade como se fossem novelas. Então, o romance de folhetim, ele é o tataravô das novelas, porque eles assim deixavam todos, de boca aberta com as peripécias das pessoas que estavam apaixonadas. Agora vamos dar mais um salto temporal. E, quer dizer, nem tanto salto temporal. Vamos ali para um poeta que era contemporâneo do Bilac, mas ele era de uma outra escola literária, que era o simbolismo. Enquanto o parnasianismo ele era considerado aquela poesia, concreta, aquela poesia, aberta, transparente, o simbolismo ele encarava aqueles homens que tinham desconfiança do progresso da humanidade. Ou seja, aquelas pessoas que cultivavam mais o lado místico das coisas. Portanto, os poemas simbolistas eles têm uma outra característica. Embora eles peguem uma linguagem bastante formal, eles trabalham também com a sugestão de conceitos, ou seja, não é nada muito dado, ou seja, não é nada muito fácil. Um poema simbolista, ele é considerado como? Ele é considerado como algo que tu tem que decifrar, que tu tem que sentir, e mexe muito com a música, um poema simbolista. Então eu vou declamar um poema de um poeta mineiro chamado Alfonso de Guimarães. Ele é um poeta que fala muito de religião e também de morte e também das coisas que estão escondidas na alma. Vamos lá. É um soneto, por ser uma escola poética que também trabalha muito com a forma, o simbolismo usa muito os sonetos também, mas só que o conteúdo eles assim diferem muito dos parnasianos. Como eu falei, os parnasianos eles até compõem algo sobre pedra, sobre muro e sobre vaso. Já um simbolista, ele busca o quê? Ele busca não só a ponta do iceberg, ele busca toda aquela crosta de gelo que está dentro do mar. Isso aí é uma alegoria para a alma. Então, os poetas simbolistas visam a quê? Visam a irem mais longe do que os românticos. Porque os românticos ficam meio que na epiderme. Eles falam muito da sua própria dor, eles falam muito daquilo que sentem em um certo momento, só que os simbolistas eles vão mais longe. Eles querem fazer algo metafísico. Essa palavra metafísico é o quê? Que o meta em grego quer dizer sobre. E o físico em grego quer dizer o quê? Natureza. Então os poetas simbolistas visam a apreensão de algo que está acima do mundo sensível, acima do mundo visto por nós. Ou seja, tudo que está escondido ali, em alma, em sombras, em figuras que se escondem e que aparecem e desaparecem. Por causa disso que também nessa época estava muito em alta aqueles romances góticos, aqueles romances de vampiro, aqueles romances de fantasma, estavam muito em alta, porque quanto mais, uma época ela é caracterizada pela tecnologia, surge uma forma de arte que vai contra isso. E qual é o lado contrário daquele pensamento tecnocrata? É aquela coisa mais do sobrenatural. Então o simbolismo pega muito essa parte mais assim mística da poesia. Então vamos declamar um poema do poeta mineiro Alfonso de Guimarães, que é um dos meus prediletos, inclusive. Encontrei-te,
era o mês. Que importa o mês? Agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março. Brilhasse o luar, que importa? Ou fosse o sol já posto, no teu olhar todo o meu sonho andava esparso. Que saudades de amor na aurora do teu rosto, que horizonte de fé no olhar tranquilo e garço. Nunca mais me lembrei se era no mês de agosto, setembro, outubro, abril, maio, janeiro ou março. Encontrei-te. Depois, tudo se some. Desface o teu olhar em nuvens de ouro e poeira. Era o dia. Que importa o dia? Um simples nome. Ou sábado sem luz, domingo sem conforto, segunda, terça ou quarta ou quinta ou sexta-feira, brilhasse o sol, que importa? Ou fosse o luar já morto? Viu que coisa forte? Né? E como toda poesia complexa, o que ele faz? Ele faz o quê? Aproximações de conceitos opostos, né? Brilha o sol, brilha também a lua, ou seja, né? A poesia sentimental assim de índole mais complexa, ela sempre vai trazer o quê? Antíteses e também paradoxos, que são o quê? Aqueles conceitos inconciliáveis, mas que estão juntos em uma mesma frase. Para quê? Para dar um nó na cabeça da gente mesmo, né? Então, agora a gente vai dar um salto para o modernismo. Modernismo, né, que todo mundo lembra lá da semana de 1922, que os modernistas, em um primeiro momento, eles tinham o quê? Eles tinham um programa bem claro, que era o quê? Destruir aquela herança parnasiana e também simbolista. Tudo que eu falei, né? Aquela poesia que era considerada fria, mas muito bem escrita, ou também aquela poesia que se escondia em imagens, né, dos sonhos sobrenaturais. Por quê? Porque os modernistas estavam interessados em realmente criar uma arte genuinamente brasileira. Até mesmo, né, pegando coisas de fora, mas adaptando para a nossa realidade. Isso aí faz parte do antropofagismo brasileiro, né? De 1922, 1924 é que saiu esse manifesto, né, antropofágico, que era o quê? Né, vocês sabem, né, é o que é antropofagia, né? Antropo em grego é homem e o fagia é comer. Então, lembram lá também das tribos antropofágicas, que eram aquelas tribos que devoravam carne humana. Então, o antropofagismo em termos de arte é o quê? É quando tu entendes uma forma de arte externa e tu a deglute, ou seja, tu a come e tu produz uma coisa tua, ou seja, genuinamente nacional. Então agora eu vou declamar para vocês um poema do Mário de Andrade, que é considerado um dos papas do modernismo brasileiro. Ele era um homem extremamente culto, extremamente inteligente, que tem vários artigos, não só na área de poesia, mas também na área de música, porque ele tinha formação em música também. Aí o poema se chama Aceitarás o amor como eu o encaro? Também, ele é um poema que tem uma forma livre, ou seja, não é uma forma fixa como os parnasianos e também os simbolistas faziam, né? E ele pode ter rimas ou não, né? Porque a poesia brasileira do século XX tem essa característica, né, de ter uma liberdade quanto à forma. Ou seja, você faz quantos versos, quantas estrofes você quiser, desde que você consiga, né, expressar tudo aquilo que sente. Então, aceitarás o amor como eu o encaro? Azul bem leve, um nimbo suavemente, guarda-te a imagem como um anteparo,
contra estes móveis de banal presente. Tudo o que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nude adolescente, a perna assim jogada e o braço, o claro, olhar preso no meu, perdidamente. Não exijas mais nada, não desejo também mais nada, só te olhar, enquanto a realidade é simples, e isto apenas. Que grandeza, a evasão total do pejo, que nasce das imperfeições, o encanto que nasce das adorações serenas. Vocês estão vendo assim que, embora ele tenha um cunho bastante sentimental, ele tem uma forma bastante simples, né? Ele é um poema que é facilmente apreendido por quem lê, né? Agora nós vamos dar também mais um salto de algumas décadas, porém vamos continuar no movimento modernista, mas de uma outra geração. Ou seja, nós vamos agora para Vinícius de Moraes, que era considerado o poetinha, mas não no sentido pejorativo da coisa. Vinícius de Moraes encarna um novo estilo de poesia brasileira, que era aquela poesia feita assim nos bares do Rio de Janeiro, né? E ele canta muito o amor. Embora ele fosse casado várias vezes, ele era considerado alguém que sabia realmente amar e também transpor isso para a palavra escrita. Ele faz também muitos sonetos e ele resgata essa parte mais do cuidado com o conteúdo, né, que isso foi extremamente combatido, mas na primeira geração modernista, que era de 1922 até mais ou menos 1930, só que a partir de 1945 acontece uma reviravolta no modernismo brasileiro. Eles passam a fazer muitas experimentações e também muitos resgates, né? Resgates principalmente em termos de forma, né? Nessa parte da terceira geração romântica, nós temos também dois nomes bastante fortes na prosa, que é a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, né? Que fazem experimentos muito interessantes em termos de arte prosaica, né? Cafezinho sempre é bom. E o Vinícius, então, ele tem aquele poema maravilhoso dele, que é o Soneto da Fidelidade, que todo mundo já deve ter ouvido, cantado e declamado para alguém. Se você não declamou esse poema para quem você ama, você não sabe amar, sinto muito te dizer. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que já tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lindo, né? Mas vocês veem que ele tem um trato poético bem mais complexo. E como toda poesia sentimental complexa, qual é a característica dela, que eu já falei antes, é o trabalho com antíteses e com paradoxos. Lembram que eu falei isso antes? Todo o poema sentimental que tem uma aspiração mais complexa vai trabalhar com a oposição de conceitos, sempre. Agora vamos dar mais um saltinho temporal, mas nem tanto, da nossa querida e amada Cecília Meirelles, uma das minhas poetisas prediletas de todo mundo. Cecília Meirelles, inclusive, ela tinha de ser considerada uma das mais importantes poetisas do planeta. Eu tenho a obra completa dela
E uma pessoa que faz um livro inteiro sobre sobre a Inconfidência Mineira é porque é extremamente genial. E tudo isso em uma forma clássica, né? Eu vou fazer uma outra live sobre essa obra dela, que é muito interessante, muito mesmo. Que ela mostra ali que ela tem uma dívida muito grande com a literatura portuguesa. Cecília Meirelles, então, só dando uma recapitulada rápida, Cecília Meirelles é considerada a mestra do tempo, que o principal foco dela é a passagem do tempo. Ela meio que pega uma máxima latina, né, omnia transit, que tudo é transitório, e ela transporta isso para vários assuntos, não só o amor, mas também vários outros sentimentos. E ela faz isso de uma forma que eu particularmente não considero, né, pessimista, mas sim realista e também extremamente cerebral, quando ela prega certos conceitos, né, universais, assim, né? Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Mas só esse eu não farei. Uma palavra caída das montanhas dos instantes desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Palavra que não direi. Para que tu me adivinhes entre os ventos taciturnos, apago meus pensamentos, ponho vestidos noturnos, que amargamente inventei. E enquanto não me descobres, os mundos vão navegando, nos ares certos do tempo, até não se sabe quando. E um dia eu acabarei. Olha que forte! Cecília Meirelles é maravilhosa. Quem não a conhece bem, pelo amor de Deus. E agora não poderia faltar o nosso mestre mineiro, considerado o maior poeta brasileiro do século XX por boa parte da crítica. E também ele é o alvo da minha dissertação de mestrado, Carlos Drummond de Andrade. Que loucura! Drummond, ele é considerado o grande cronista do século XX. Por quê? Porque Drummond nasceu lá no comecinho do século XX e ele faleceu em 1987. Drummond, então, é considerado os olhos e os ouvidos deste século passado tão conturbado. Ele possui poemas sentimentais, ele possui poemas de cunho mais adolescente, ele possui poemas também que falam de guerra, que falam de medo, e também que falam do povo, e também da situação miserável em que muitos brasileiros já estavam naquela época. Drummond fala até de futebol. Ele é fantástico, ele é um cara sensacional. Também tenho toda a obra poética dele, são 23 livros de poesia que ele possui. Tenho também alguns de crônicas e contos, né? Porque o Drummond também foi um exímio cronista e também contista. O título do poema é bem básico, Amar, mas ele faz assim por meio de versos brancos, ou seja, aqueles que não possuem rima, mas os poemas dele têm um ritmo absurdo, extremamente marcado, que se presta para ser declamado. O Drummond, ele é o quê? Ele é aquela pessoa que pega aquela linguagem chã, ou seja, aquela linguagem prosaica, e transforma em arte. Ele passa verniz nas palavras. Assim que eu o defino, principalmente, né? E ele é também um contista do homem moderno, né? Aquele homem que não tem para onde ir, que ele é um solitário dentro da multidão. Vamos lá. Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar? Sempre, e até de olhos
vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, senão rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Lindo, né? Drummond é fantástico, maravilhoso. Agora uma outra poetisa brasileira, Hilda Hilst, cuja obra tem sido descoberta principalmente desde os anos 80. Assim. Hilda Hilst era uma mulher muito à frente do seu tempo. Era uma mulher que falava de sexo, né, nos seus livros, e também ela tinha uma fazenda perto de Campinas que ela escondia muitos fugitivos da ditadura brasileira. Portanto, Hilda Hilst também tem uma importância política extremamente forte na cultura nacional. Lívia Meimes. Oi, Lívia Lin. Beijo, amor. Obrigado pelo teu carinho. Então, Hilda Hilst também tem um poema cujo título é muito simples, porém, esse poema é lindo como tudo que ela faz. Hilda Hilst é uma das poetas que eu considero uma das maiores violentadoras da linguagem. Por quê? Porque ela faz uns arranjos sintáticos extremamente elaborados e também insólitos. Muitas vezes eu lia a Hilda e ficava de boca aberta, assim, meu Deus, como é que ela pensou uma frase assim? Que absurdo, que mulher maravilhosa. Então, o poema é bem simples, se chama Amor, mas só que o conteúdo dele é fodástico. Que este amor não me segue nem me siga, e de mim mesma nunca se aperceba, que me exclua de estar sendo perseguida, e do tormento de só por ele me saber estar sendo. Que o olhar não se perca nas tulipas, pois formas tão perfeitas de beleza vêm do fulgor das trevas, e o meu Senhor habita o rutilante escuro de um suposto de eras em alto muro. Que este amor só me faça descontente e farta de fadigas, e de fragilidades tantas eu me faça pequena e diminuta e tenra, como só em ser aranhas e formigas, que este amor só me veja de partida. E aí, gente, que tiro foi esse, hein? Maravilhosa! Então, fechei então com Hilda Hilst, esta minha pequena seleta de poemas brasileiros que falam de amor, né? Procure então 2, 3 sugestões de poetas para vocês procurarem bastante. Hilda Hilst é com H, né? H-I-L-S-T, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. Esses 3 não podem faltar no dia a dia de vocês, tá bom? Beijo!